15 minutitos para que los que estaban retrasados ahí pudiesen ingresar para participar, ¿no ve? Infecção do trato urinário é re importante para o exame de grado, ok? É a segunda história clínica mais frequente do exame de grado. Passa a vezes, como he dicho allá com neumonía, que muitas das vezes, por mais que não sepan aqui diagnosticar ou tratar, que é muito raro, pero maneja nito. Y van a ver que las personas que les he dicho que están en examen de grado, los doctores, los especialistas que van al examen de grado, generalmente ginecólogo, pediatra, estos sí o sí saben preguntar y infección del tracto urinario. ¿Está bien? Entonces, no hay como llegar al examen de grado sin saberlo y sin saberlo bien. Ito, por definição, não é infecção do tracto urinário, por amor de Diosito del cielo. Isso é o nome da patologia. A definição é uma invasão, colonização e multiplicação de germes patógenos nas vias urinárias. Se eu não me acordo disso de aqui, mínimo que tenho que me acordar é que existe ou uma invasão da via urinária por germe patógeno, ou uma colonização de via urinária por patógenos, ¿no ve? Estos de aquí tengo que me acordar. Puedo ordenar invasión de vía urinaria por patógeno. O puedo decir colonización de vía urinaria por patógenos. También por gérmenes patógenos. ¿Estamos bien? Esto va a ser nuestra definición de hito. Cuando clasificamos hito, de las muchas clasificaciones que hay, la que me importa para el examen de grado es que ITU, doctores, infección del tracto urinario, tiene una clasificación en ITU alta y ITU baja, y eso de aquí es importante para el examen de grado. ¿Y cómo divido ITU alta y ITU baja? Simple, unión ureterovesical. Todo lo que está por encima de eso es ITU alta, y todo lo que está por debajo, ITU baja. Unión ureterovesical. Pero si yo no me acuerdo aquí de unión ureterovesical, mínimo que tengo que me acordar que es la unión de uréter con vejiga, la unión de vejiga con uréter. Mira, doctores, para los que no estaban en la primera clase, vuelvo a recalcar y es re importante eso de aquí. Una vez, doctores, que tú no sepas definir con las palabras que está aquí en el texto, pero es muy importante que tú te hagas entender. El examen de grado no se trata de exactamente saber qué texto tú has leído y qué decía exactamente en ese texto, qué decía en ese material. Se trata, doctores, de saber si tú estás ubicado de lo que te están preguntando. Se trata, doctores, de averiguar, de verificar si tú estás ubicado en relación a tu patología. ¿Ok? Entonces, unión ureterovesical, unión de vejiga con ureter, o unión de ureter con vejiga. ¿Está bien? Todo lo que está por encima de ese, no sea en los uréteres, en la pelvis, en los cálices, en los glomérulos, pielonefritis, glomerulonefritis, ureteritis. Baja, ¿no? Todo lo que está en vejiga, cistitis, uretra, uretritis. Y se considera que esta parte de la próstata, aquí cuando hay una prostatitis en los varones, se puede considerar también hito baja. ¿Está bien? Principal clasificación de hito alta, hito baja. Mira, doutores, quando pensamos em causa, pergunta, causas de hito, Escherichia coli. Assim de grande, tu nem vai esperar muito. Causas de hito, Escherichia coli. Tá bem? Mira, é o mais comum. E, por lo tanto, vamos poner aqui como
causas de ito, Escherichia coli. Penso aqui, Escherichia coli, Escherichia coli, Escherichia coli. Después de pensar eso así unas 3 veces, voy a pensar en otro germen. No para la vida, pero para el examen de grado, vamos nos recordar de 2 gérmenes. Escherichia coli, sempre que seja extrahospitalar, e Pseudomonas para caso de infecções intrahospitalares. Tá bem, doutor? Escherichia coli e Pseudomonas. Óbvio, há infecção também por Proteus, Klebsiella, Enterobactéria, rara vez por Staphylococcus aureus, rara vez por Enterococo. De aqui, tu não te pode olvidar de Escherichia coli e de Pseudomonas. Tá bem? Não só bactérias causam ito, infecção do tracto urinário, também os vírus, não? Como se o citomegalovírus, o adenovírus, hongos, não vê, doutores? Como o Candida albicans. Aqui, doutores, quero recordar, não é a mesma coisa que hemos dicho allá em pneumonia. Em pneumonia, les he dicho que infecções por vírus e hongos, doutores, tenía que pensar em 2 tipos de pacientes. Imunossuprimidos, imunodeprimidos. ¿Recuerda de eso? Aquí no, doctores, aquí es una excepción. Aquí no necesariamente tengo que pensar en imunossuprimidos e imunodeprimidos. Pode haver infecção por hongos aqui, como se el Candida albicans, em caso del sexo feminino, por exemplo, sim que a mulher esteja aí com uma depressão do sistema imune, não? Ustedes recuerdan bien que la mujer tiene la candidiasis vaginal y que esta candidiasis vaginal también esa cándida que está ahí en vagina puede colonizar la uretra, el tracto urinario y causar en esta paciente, infección del tracto urinario por hongo Candida albicans. Los parásitos, ¿no? Como se la trichomona, litricomona vaginales, la tricomona vaginales, doctores, también puede causar aquí lo que es ito. De la misma manera, ya está aquí en el tracto genital, el único que hace es colonizar aquí esta vía urinaria y causar en ese paciente infección del tracto urinario por parásitos. ¿Ok? Mira, pero para el examen de grado, causas de ito, Escherichia coli. Esta vía urinaria, doutores, tiene mecanismos de defensa para intentarse protegerse aqui de que ela não adquiera uma infecção. Primeiro hablamos del lavado vesical. E o lavado vesical, doutores, é de re importância recordar que o lavado vesical é sempre que eu tenho aí a orina passando por la uretra, doutores. Esta urina passa e arrasta consigo gérmenes que estão colonizando aí esta via urinária. E isso de aí, doutores, é lavado vesical. Pero não só isto. Recordem que dentro da bexiga também há sedimento urinário e quando há um vaciamento completo de bexiga, também é lavado vesical. Ok? Esta mucosa, doutores, de la via urinária tem IgG, tem IgA, tem amônia, urea, lisocima, e isso, doutores, é capacidade lítica da mucosa. Cuidado, não estou falando de litíasis, estou falando de lítica, de lisis, de romper, quebrar, destruir, não vê? Lisis, romper, ok? Mira, entonces esa isocima, esta urea, este amônio, essa IgA, son aquí mecanismos de defesa. La proteína de Tan-Horsfeld. La proteína de Tan-Horsfeld, que es una proteína antiadherente, que no permite que la bacteria se pegue al epitelio urinario. ¿Ok? Es una proteína que funciona como antiadherente, no permite que la bacteria se pegue al epitelio urinario, al urotelio, ¿no? Si así hablamos. Mira, el pH, ¿no? Por eso el pH de la orina es ácido. Y esta acidez no es para que la gente no lo tome la orina, también, ¿no? Pero más que todo con el objetivo de que
este paciente tenga una defensa, que los gérmenes no sobrevivan ahí a esta acidez, a este pH ácido de esta orina. Pregunta, solo aquí en mi cabeza. ¿Necesito saber todo eso? No, doctores, de aquí yo elijo lo que voy a hablar. De aquí puedo elegir lavado vesical, proteína de Tan-Horsford, el pH, ¿ok? De importancia, toda importancia, pero aquí tú eliges lo que tú logres defender. Si tú sabes hablar del pH de la orina, va a hablar de pH. Si tú sabes explicar que la proteína de Tan-Horsford es una proteína antiadherente, va a explicar de la proteína de Tan-Horsford. Ah, no, pero me gusta hablar de urea, lisozima. Entonces, aquí tú eliges lo que vas a hablar. No es necesario hablar todo. ¿Estamos bien? Mira, doctores. Aquí en Itu va a ser el único lugar de todas las infecciones que ustedes van a ver que le van a preguntar vías de infección. El único lugar, la única infección que les van a preguntar las vías de infección o vías de diseminación. Si cambiamos eso de aquí, la forma de decir eso, esta pregunta sería lo siguiente. ¿Por dónde llegó aquí este germen? ¿Por dónde vino? El germen llega aquí por tres vías, por tres caminos: contiguidad, ascendente y hematógena. La pregunta va a ser, doctor, doctora, ¿cuáles son las vías de diseminación o vías de infección en Itu? Aquí van a ser tres vías: contiguidad, ascendente y hematógena. ¿Ok? Con eso, doctores, quiero decirles que contiguidad es aquilo que está cerca. Contiguidad es aquilo que está perto, uno cerca del otro. Principal ejemplo de contiguidad, la proximidad del ano con la uretra femenina. Ese aquí es el principal ejemplo de contiguidad. Cuando hablamos de contiguidad, imaginamos esa cercanía del ano con la uretra. Ahí está cerca, ¿no? Entonces, los gérmenes que están aquí en tracto digestivo, y adivina quién es común de aquí, muy bien, la Escherichia coli, van a ir a la uretra y van a colonizar esta vía urinaria. ¿Ok? También el varón, cuando imaginamos, por ejemplo, aquí estreñimiento crónico, donde hay heces aquí por mucho tiempo, hay recolección de bacterias. Essas bactérias podem atravessar essa mucosa intestinal e colonizar esta via urinária, ureter, bexiga, não? Próstata, ok? Esto de aqui também se considera contiguidade, cerca, perto. Ascendente, ¿no? Ascender es subir, es más difícil en el varón por el tamaño de la próstata, es más común en la mujer, esta uretra aquí femenina que mide entre 4 a 5 centímetros y favorece que los gérmenes que están aquí suban y colonicen esta vía urinaria. También los gérmenes que están en vejiga y pueden subir y colonizar los riñones, los uretres, los glomérulos, la pelvis renal arriba, ¿no? Há uma condição aqui chamada, por exemplo, reflejo vesículo-ureteral, onde o esfínter que havia aqui não se cierra, permitindo que os gérmenes liguem ao riñón ali arriba, ¿ok? É uma condição congênita, pero não só por essa causa o germen pode subir, doutores. O germen aqui também pode subir sem necessariamente haver uma debilidade desse esfínter. Si la infección es baja, pero así bien marcada, el germen sube e infecta la vía urinaria superior, ¿ok? Las vías urinarias superiores. Y hematógena es la más sencilla, hemato, sangre, o sea, los gérmenes van a llegar aquí a los riñones, vejiga, uretra, por vía sanguínea, por la sangre. Principal ejemplo de vía hematógena, vamos a hablar de sepsis, ¿ok? En la sepsis, como ya vamos a ver un poquito más adelante, aquí es bien común de que haya infección del tracto urinario por vía hematógena en la sepsis. Ok, doctores. Entonces, vías de infección, solo aquí en Itu les van a preguntar. Mira, fatores que predisponen, ¿no? Fatores que llevan que este paciente o que esta paciente tenga
aqui infecção por tracto urinário. Principal de ellos, sexo femenino. Sí, doctores, por todo eso que hemos dicho, el sexo femenino es lo más propenso a desarrollar aquí infección del tracto urinario, no por letra corta, por cercanía. La estasis urinaria, no retener orina por mucho tiempo, que también es común de las mujeres, retención urinaria por mucho tiempo. Reflejo vesiculolateral que te he dicho, ¿no? Que es una deficiencia en el esfínter allá, que viene el uréter, desemboca en la vejiga, y este esfínter no puede cerrarse, permitiendo entonces que este paciente pueda tener aquí lo que es infección del tracto urinario. La instrumentalización de las vías urinarias, ¿no, doctores? O sea, uso de sonda, de catéter aqui. Isso favorece que apareça infecção do tracto urinário. El embarazo não só por cambios hormonais, também por cambios hormonais aqui, não vê? Pero também porque agranda esse útero aqui, aumenta de tamanho, ocupando toda esta zona e acortando mais essa uretra, essa bexiga hacia abaixo, permitindo aqui que esta paciente tenha infecção do tracto urinário, ¿ok? Mira, las infecciones ginecológicas, como se la candidíase, como se la tricomoniasis, falta de higiene, estreñimiento crónico, baja ingesta de líquido, porque el que toma poco líquido orina poco. Recordar una vez más, no es necesario que yo sepa todo lo de aquí, pero de aquí debo saber algunos factores de riesgo. También no es necesario saber todo, pero saber algunos de esos de aquí, desde que yo sepa también defender eso de tal manera. ¿Ok? Clínica de hito, pregunta de examen de grado. Para los que estabas en la anterior clase, ¿no? Te he dicho que siempre que hay una triada clásica, eso es lo que va ahí en la enfermedad actual. ¿Ok? Enfermedad actual. ¿Cómo hacer una enfermedad actual de hito? ¿Qué hay que tener una enfermedad actual de hito? Triada miccional. Pero triada miccional, fíjense, es de hito alta y de hito baja. Entonces, ambas hito van a tener triada miccional. Tanto hito alta como hito baja tiene triada miccional como clínica. Triada miccional, ¿no? Disuria, dolor, ardor urinar, polaquiuria, aumento de la cantidad, aumento de la frecuencia, disminución de la cantidad, tenesmo vesical, que es la sensación de no vaciamiento de la vejiga. Es aquel o aquella paciente que va al baño, dijo, ay, terminé de ir al baño, oriné, pero siento que no salió nada, sigue todo aquí. Ah, esto es tenesmo vesical, cuando uno siente que no vació la vejiga como debería. Mira, eso es clínica de hito alta y clínica de hito baja. Re importante recordar que solo se interna en el examen de grado hito alta, solo hay internación de hito alta. Y para que yo interne hito alta en el examen de grado, doctores, es obligado que tenga triada miccional más fiebre. Sin fiebre, doctores, no hay internación de paciente con infección del tracto urinario. ¿Ok? Entonces, en día de mi examen de grado, mi paciente que esté internado va a ser hito alta. ¿Y que va a tener? Todo eso de triada miccional más fiebre, ¿no? Alzas térmicas no cuantificadas, no sé cuántas oportunidades, ahí tú vas a escoger. ¿Ok? ¿Se entendió eso de aquí? De la clínica, por favor. Si no hay entendido, preguntas de eso de aquí. Una pregunta, me dijo que si no hay fiebre no hay que internar en hito alta. No entendí Mira, bien. Ana, aquí la cosa es lo siguiente. Sí o sí, en día de tu examen de grado, si te toca un paciente internado, obligado, ele tem que ter triada miccional mais fiebre, tá bem? Para internar, tem que ter triada miccional mais fiebre. É obrigado ter isso. Ok? Sim.
Aqui, doutores, quero recordar algo que não hablan por aí, que, não, que muitas das vezes não citam, não vê? Mira, Itubarra, doutores, solo se interna em duas ocasiões. Itubarra solo se interna quando há uma cepa de Escherichia coli labler, isso não hablamos no exame de grado. E Itubarra também se interna lá em Rineco. Itubarra se interna lá em Rineco, não vê? Creio que vocês já han visto com o doutor, se não, já lo vão ver. Ameaça de aborto, ameaça de parto pretérmino. E sempre que eu tenho ameaça de aborto, ameaça de parto pretérmino, a principal causa é ito, ok? Pero quero recordar que esta itubarra lá em Rineco, eu não vou tratar, não trato lá la ito propriamente dito. Meu objetivo lá não é manejar la ito. Meu objetivo lá é tratar a ameaça, tá bem? Tratar a ameaça, ok? Recordar isso de aqui, por amor de Deus. Lá em Rineco é comum que tu veja paciente que vino por ameaça de aborto, por ameaça de parto pretérmino e tenha também ito. Pero allá el objetivo de la internación de esa paciente, o sea, lo que le hicieron internar no fue necesariamente la ito, fue la amenaza de aborto, la amenaza de parto pretérmino. Mira, allá puedo tratar ito, puedo, pero no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es manejar la amenaza de aborto, manejar la amenaza de parto pretérmino. Ahora está claro eso. Perfeito. Então, em dia de meu exame de grado, és um paciente que só tem ito. Ah, tu já sabes que aliás del Cuchieri, por exemplo, a lite, ele toca aliás no Cuchieri, ojalá que sim, paciente com ito. Ela já sabe que varones 1 é ito. Então, ela vai direto poner triada miccional, mais febre e vai ser isso a enfermidade atual. Ok? Ahora le toca, por ejemplo, a la doctora Ana Beatriz, allá en el hospital Chiquipaya, por decir, uma paciente com ameaça de aborto, pero que referiu também disura, polaquiúria, tenesmo vesical. Ah, isso daqui é Itubarra. Sim, que vou fazer? Vou descrever toda a ameaça, sangrado, como era, em quantas oportunidades, de que quantidade, de que color o sangrado, não? Hago todo la redacto todo lo que es de amenaza de aborto, de amenaza de parto pretérmino. Luego, si yo quiero, puedo poner que essa paciente, además de eso, refere disúria, polaquiúria e tenesmo vesical, para justificar, ¿no? La causa de la amenaza. Aí, en el manejo, en el momento de poner la conducta, puedo poner también además de poner toda a conduta que não pode faltar de ameaça de aborto, de ameaça de parto pretérmino, puedo poner um fármaco allá para tratar a infecção do tracto urinário. Tá bem? Recordar isso de aqui, por amor de Deus. Miren, quando falamos de Itubarra, que vai ser 90% de todo o que há, mira, pode ser uretrites, pode ser cistites. Uretrites, doutores, é comum, e aqui está essa imagem do pene, isso que está saindo aí não é leite, não é leite condensado. Isso de aí é pus. E recordar que isso de aí é comum e é uma uretrites. E essa uretrites é comum em infecção por Neisseria gonorreae. A famosa gonorreia, não? A gonorreia me dá essa inflamação, essa infecção da uretra por Neisseria gonorreae e me dá essa imagem característica de aqui, que é a gota matutina, que vocês vão ver com o doutor aí mais adelante em uma classe de gineco ETS. Tá bem? Mira, doutores, recordar também que aqui em Itubarra eu posso ter cistites. E que é cistites? La cistites é um dolor suprapúbico. La cistites é a inflamação da bexiga, melhor dizendo. Cistites, inflamação da bexiga, que me pode dar um dolor suprapúbico, me pode dar um ponto vesical aqui positivo.
que tenho que recordar de Itubarra, que pode ser uma uretrite, que pode ser uma cistite. Uretrite, inflamação da uretra, cistite, inflamação da bexiga. Tá bem? Y tu alta, así, eso de aquí es lo que me importa. Y tu alta es lo que interna en el examen de grado, que solo es un 10% de todo. Pode ser uma pielonefrite aguda ou crônica, abscessos, não? Pode ser glomerulonefrite. Recordar que é a mesma clínica de la barra, ou seja, triada miccional mais fiebre. Doutores, não me importa que em dia de tu exame de grado tu ponga que tu paciente tuvo mal-estar general, dolor retrovertebral, não me importa. Pero não pode faltar, é obrigado que tenha triada miccional más fiebre. Si tú quieres poner malestar general, dolor retrovertebral, que el paciente tenía náuseas, vómitos, no sé qué carajo, ahí es tu opción, es tu elección, es tú que está eligiendo hacerlo. ¿Está bien? Quiero recordar eso. Y perdón por la palabra carajo, que me empolgo. Mira, entonces aquí no puede faltar ¿qué? No puede faltar triada miccional más fiebre. ¿Está bien? Ah, si quiero poner que el paciente no comía, ahí es tu problema. ¿Está bien? Pero hito alta es triada miccional más fiebre. Al examen físico, doctores, en la hito alta tengo cosas que son características de esa infección de la vía urinaria alta o del tracto urinario alto. ¿Está bien? Mira, la hito alta, doctores, puede me dar Giordano punho percussão positiva e pontos ureterales positivos. Re importante isso de aqui. Mira, Giordano e punho percussão é a mesma coisa. É a mesma coisa, pero realizada a manobra de maneira diferente. O que quero dizer com isso? Giordano es cuando yo hago con la mano abierta, como ven aquí en la imagen. Giordano es con mano abierta. Y punho percusión es con mano cerrada. Giordano, punho percusión. ¿Qué es? Es una percusión allá a nivel de fosas renales. Ambas, doutores, puedo hacer de maneira directa, como ven aqui, diretamente em la espalda, ou de maneira indirecta, ponendo aqui la mano interponiendo aí la outra mano. Tá bem? Isso é direto, isso é indireto. Giordano é mais comum direto e punho percussão é mais comum indireto. Quero recordar que os dois são a mesma coisa. Em dia de tu exame de grado, ou tu paciente tem Giordano ou punho percussão, ou uno ou outro. Não são os dois ao mesmo tempo, tá bem? Porque estamos falando da mesma maniobra. Ou tem maniobra de Giordano, ou tem punho percussão positivo. Ok? E esta maniobra de Giordano, esta punho percussão também pode estar negativa, mas já vamos falar disso. Pero si hay positivo, o es uno o otro. ¿Se entiende eso, no ve? Y puede, y va a ser, y es pregunta de examen de grado, muy importante recordar donde realizo Giordano, o donde realizo punho percusión, y donde realizo, doutores, es respondido, contestado de la siguiente manera, en fosas renales. Pero fosas renales, doutores, tenho que ubicar anatomicamente. ¿Y dónde están fosas renales? ¿Cómo es? ¿Dónde es fosas renales? Fosas renales, doutores, ubico por esse ângulo que ven aqui, ângulo costo vertebral. Costo de costilla, vertebral de vértebras, costo vertebral. Esse é o ângulo donde ubico fosas renales. Pero por aí tu não te acuerdas desta huevada aqui, não é? Ângulo, costo vertebral, não sei o quê. Aí que tu vai dizer? Aí tu vai dizer, doutor, me acuerdo que ubico fosas renales por debaixo de las costillas, por encima de crestas ilíacas. Debaixo de costillas, em cima de crestas ilíacas. Esse espaço corresponde a fosas renales. Pergunta de exame de grado.
¿Está bien? ¿Se entienden, doctores? ¿Sí o no? Ok. Miren, doctores, entonces tengo Jordano, tengo puño percusión, realizo en fosas renales y puedo tener, doctores, puntos ureterales positivos. Los puntos ureterales, quiero hablar eso antes de decirle cómo ubico. Son tres. Em história clínica, doutores, em história clínica, solo dois. Tranquilo que te vou explicar isso daqui. Em total, os pontos ureterales são três, pero para minha história clínica solo podem aparecer positivos dois, já vamos falar disso, ok? São três, pero solo vamos falar de dois, ok? Pergunta de exame de grado. Como ubicar pontos ureterales? E é sencillo, doutores. Pontos ureterales é bem sencillo. Sí, eu sei que tu has aprendido allá en el hospital, en el internado, que los puntos ureterales están ubicados por una línea medio clavicular. Ouvida la línea medio clavicular. Ok? Aqui vamos falar de borde externo do músculo recto do abdômen. Ou seja, para definir pontos ureterales, vamos dizer borde externo do músculo recto do abdômen, ok? E este borde externo do músculo recto do abdômen, doutores, vai servir para todos, para os que ubicamos anatomicamente, ok? Para os dois principais aqui. Borde externo do músculo recto do abdômen vai ser a linha que vou traçar aqui desde sempre. Como ubicar ponto ureteral superior? Vai ser, doutores, esse borde externo do músculo recto do abdômen e vou traçar uma linha a nível do ombligo. Mais ou menos intersecção de ambas, isso vai ser ponto ureteral superior. E a pergunta é: como ubicar ponto ureteral superior? Aí vai ser, doutores, borde externo do músculo recto do abdômen, borde externo do músculo reto do abdômen, mas, vou trazer isso aqui para baixo, mas quem? Mas, linha a nível del ombligo. Assim, ubico ponto ureteral superior, ok? Como ubicar ponto ureteral médio? Aqui, doutores, borde externo do músculo recto do abdômen, outra vez. Do músculo recto do abdômen. E agora não vai ser linha a nível do ombligo, vai ser uma linha a nível de crestas ilíacas. Ok? Então, para ubicar ponto ureteral médio, a mesma linha sigue, pero vou traçar uma linha a nível de crestas ilíacas ou espinas ilíacas. Mais ou menos intersecção de ambas vai ser ponto ureteral médio. Para meu exame de grado, para a história clínica, só há esses dois positivos, doutores. Em história clínica, só há estes dois aqui positivos, tá bem? Porque o ponto ureteral inferior, doutores, vou ubicar en el hombre, ou varón, ou homem, ou qualquer coisa que tu queira poner. Varón aqui vai ser tacto rectal e a mulher vai ser tacto vaginal. Não se realiza tacto en el exame de grado, ok? Tacto rectal en el varón, tacto vaginal en la mujer. Por no realizar tacto, eso de aquí no puede aparecer en la historia clínica, pero es pregunta de examen de grado. Preguntas, todos.
Para la historia clínica, solo los dos de arriba. ¿Han entendido eso de aquí? ¿Alguna duda? Sua cara entendió. Doctor, si me menciona los tres, se me pide los puntos, menciono los tres, ¿no ve? Exato. Em tua história clínica, Andressa, só aparece qual? Los dos primeros, Quais são os dois primeiros? superior y medio. Perfeito. Isso é importantíssimo para o exame Gracias. de grado. Tá bem? Ojalá que vocês não pongam. E cuidado, estejam metendo aqui, ponto inferior médio. Ou ponto inferior positivo. Não existe inferior positivo, tá bem? Não se hace tacto em dia do exame de grado. Mira, o diagnóstico de infecção do trato urinário, doutores, vai ser clínico. Clínico, não? Mas exame físico, sempre, nunca se olvidem que a clínica mais exame físico. Pero aqui quero recordar algo. Já que a Andressa me falou e eu sei que ela está despierta, Andressa, te vou fazer uma pergunta. Se tu quer, me contesta, se não, não é problema. Pero, por decir, te toca lá no hospital Cuschieri, dia de tu exame de grado, um paciente que tu sabes que é ito, tá? Já sabia, porque ustedes roubam, não? Vão ter a história antes, e eu sei, não deveria, pero tiene. E tu sabes que é ito, pero passa que tu agarra o paciente já está assim no pasillo, com a maleta na mão, dizendo, doutora, me han dicho apenas que te pergunte, que te conteste as perguntas e que me vaya. ¿Tú crees, Andressa, que este paciente va a tener examen físico de hito positivo? Yo creo que no. E como nós outros vamos justificar, então, que é hito? Eu também, doutores, me quedo com essa pergunta. Doutores, recordar, nem todos os pacientes vai depender, isso vai depender muito de quantos dias de internação tem, porque um paciente com 5, 6, 7 dias internado por hito, se espera que esse paciente já não tenha exame físico positivo. Então, como vou apoiar meu diagnóstico nesse caso, doutores? Recorda algo muito importante. A enfermidade atual, ¿ok? La enfermedad actual allá en el ingreso, ¿no ve? De ingreso de ese paciente, que decía que ese paciente tenía disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y fiebre. Con eso va a ser suficiente para apoyar mi diagnóstico. ¿Todos han entendido eso de aquí? ¿Todos? Sin excepciones. Muito bem, doutores. Então, por mais que tu paciente não tenha exame físico positivo, é muito importante recordar que apenas com essa enfermidade atual é possível que eu possa dizer que é infecção do trato urinário. Tá bem? Miren, doutores. Por mais que eu sepa que o diagnóstico é clínico, mais exame físico ou solo clínica, devo solicitar aqui no exame geral de urina, urocultivo, não? O urocultivo quase sempre aqui, mais antibiograma, não? Para quê? Para ver quê? Para ver germe e ver também que se tem resistência a algum fármaco aqui. Puedo, se quero, solicitar ecografia renal e de vias urinárias. Isso de aqui vou deixar em rojo, doutores. Por quê? Porque ecografia renal e de vias urinárias, se tu não lo quieres mencionar aqui em tu exame de grado, tu não estás obrigado a mencionar, tá bem? Recordar que isso de aqui tu pode defender de maneira oral. Os demais não. Ego e urocultivo estou obrigado a solicitar aqui. Já vamos falar del ego, não? Recordar que para uma boa toma de ego, há que ser a primeira orina de la mañana. E de aqui, mais que todo, de las outras coisas, me importa essa primeira orina de la mañana. Porque essa primeira orina de la mañana é aquela cosita que me disse que não há ego sem uma retenção urinária. A retenção urinária aqui tem que ser mínimo de 4 horas,
tá bem? Para que seja infecção do trato urinário, essa retenção aqui tem que ser mínima de 4 horas. Por isso se realiza a primeira urina da manhã. Hay que hacer aseo, ¿no? Recolectar el chorro medio, tapar el frasco sin haber la contaminación, esas cositas usted ya sabe. Pero recordar que esta retención urinaria tiene que ser mínimo 4 horas. ¿Ok? Miren, doctores, cuando hablamos de EGO, examen general de orina, la pregunta aquí es, la diferencia entre un ego patológico de hito alta para un ego patológico de hito baja. ¿Ok? O puede ser también que te pregunte, doutora, está pedindo ego, ¿qué esperas encontrar aqui? Pode ser de duas maneiras essa pergunta. Ou seja, a pergunta pode aparecer diretamente. Diferença, não? Entre ego de hito alta para ego em hito baja, não vê? Ego em hito barra. Aqui faltou hito, né? Perfeito. Aqui pode ser a diferença entre um ego em hito alta para um ego de hito barra. Ou simplesmente por tu solicitar o ego, tu está solicitando lá em tu paciente ego. Lá a doutora pode te perguntar, doutora, que esperas encontrar? Que esperas encontrar em este ego? ¿Ok? En otras palabras, ela te está perguntando as características que tem esse exame general de orina. Tá bem? Miren, doutores, é re importante recordar que todo ego, e he dicho todo, recorda isso, todo ego aqui, doutores, vai ter isso que está em azul, todo isso que está em azul. Todo ego vai ter olor fétido, color opalescente, pH alcalino. Recorda que o pH era ácido, as bactérias cambiam esse pH para que elas possam sobreviver aqui. Los leucócitos por campo siempre va a aparecer en el ego, ¿no? En el hombre más que 5, en la mujer más que 8, en la embarazada más que 10 por campo. Eso hablando de orina. En esa orina yo puedo tener 2 o más, 2 o 3 o 4, 10 leucócitos juntos, que van a ser los famosos piocitos, y esto es pus. Pus nada más es que los leucócitos que han muerto y están así pegaditos, juntitos, y eso se va a llamar piocitos. Para todo ego puedo tener eso. Pero, doutores, em hito alta, vou poner aqui de amarillo, carajo. Em hito alta, doutores, vou ter cilindros e nitritos positivos. Então, qual é a diferença entre um ego de hito alta para um ego de hito barra? Vai ser cilindros e nitritos. Cilindro, doutores, é sempre que se descompona, que se rompa, que sempre que se rompa um cilindro, ou um leucócito ou um eritrócito, doutores, isso se vai chamar cilindros. Então, o que é cilindro? Restos de leucócitos, restos de eritrócitos presentes em urina, isto é cilindro. Nitrito, doutores, vai ser o seguinte, em la urina é comum que tenha nitrato. A bactéria vai lá e ingere esse nitrato, metaboliza e elimina nitrito. E eu uso um termo bem chulo, bem, uma malabla que é, a bactéria come nitrato, caga nitrito. Isso é, nitrito é um metabolismo final de las bactérias. Se a bactéria ingere nitrato, elimina nitrito. Ok? Disse aqui também que o signo patognomônico de pielonefrites é proteína de tan-fósforo abundante em urina. Que tu não te recordes de la pinche tan-fósforo aqui, pero tu não puedes olvidar que a diferença entre hito alta e hito baja é que hito alta tem cilindros e nitritos positivos. Ok? Se entende, não vê? Só quem está despierto, por favor. Alguma dúvida de isso? Não vê?
Doutores, e se há dúvida, perguntame. Estou para que te pueda tentar aclarar, mínimo tentar. Miren, doutores, Esta proteína de Tan-Hosfeld era a mesma que causava a proteção? Como é a mesma que está para ser proteção, Ana. Tu estás correta. Ela, quando está abundantemente aí em urina e aparece abundantemente saliendo no exame general de urina, se considera patognomônico de pielonefrites. Tá bem? Mira, el urocultivo, doutores, também é pergunta de exame de grado. Recordar que isso de aqui foi uma pergunta allá há uns 2, 3 meses no hospital Harry Williams, que han perguntado para a postulante que era o urocultivo, que ela esperava em cada uma das muestras. São 3 tipos ou 3 formas de tomar urocultivo. Primeiro que esse urocultivo vai valorar, não vê? Cierta persona, perdão, que germen está cometendo essa persona. A primeira coisa, o urocultivo identifica o germen e quase sempre vai de mano com antibiograma, que identifica se este germen é resistente a algum fármaco. Ou pode dizer, não, este fármaco não serve para esse germen porque ele é resistente. Aqui são 3 formas: chorro médio, cateterismo ou cistostomia, não? Punção suprapúbica, também recebe o nome de cistostomia, ok? Pode ser qualquer uma das 3. Obviamente, quando te perguntam isso de aqui, eles querem saber quantas unidades formadoras de colônia tem que ter cada um para que seja infecção do trato urinário. Por chorro médio, doutores, se eu encontro aqui lo que é 100 unidades formadoras de colônia, de aí para arriba já é hito. Cateterismo, e quando hablo de cateterismo, estou falando sonda Foley, catéter, não vê? Aqui se encontra de 10.000 unidades formadoras de colônia para adelante, já é hito. E por punção suprapúbica, também chamada cistostomia, que é isso de aqui, que penetram percutâneo mesmo por abdômen, hasta a bexiga e sacam a urina de aí. Se eu tenho apenas uma unidade formadora de colônia, também já é hito, ok? Isso de aqui é pergunta de exame de grado. Muito bem. uma Mire, pergunta. dime. Esta cistostomia, se mi paciente não tem uma sonda aí, como está na imagem, hago com agulha normal? Isso de aqui é feito, Ana Beatriz, com um trocante, semelhante ou similar àqueles que se fazem as punções para hacer laparoscopia. Pero esse trocante aqui é um pouco mais delgado, fino, é bem mais fino, tá? Não é com a sonda propriamente dita, não. É com um trocante. Em que caso é feito com agulha? Allá em pediatria, quando temos um ninho que está muito molesto, formando globo vesical, alguns casos fazem isso com jeringa mesmo, com agulha de jeringa. Pincha aí o abdômen do ninho e extrai com agulha de jeringa. Tá bem? Show de bola, se entende, não vê? Miren, doutores. Para aclarar alguns conceitos. Te he dicho que la principal clasificación de hito, la que importa, es hito alta y hito baja. Pero solo para recordar, pode ser que te pregunte que é hito recidiva, que é reinfecção ou que é hito recorrente. Recorda isso de aqui, nunca te vas a olvidar de isso. Quando hablo de recidiva, estou falando de recaída. Recordar que recaída em la vida de ustedes é quando a pessoa vuelve com el ex, ¿no ve? Então, se alguém de ustedes já tuvo recaída, sabe que é volver com el ex. Então, que é uma hito recidiva? É aquele paciente que hizo el tratamento e vuelve 1 ou 2 semanas depois com a mesma bactéria. Isso é hito recidiva, recaída. É a mesma bactéria.
É a mesma bactéria. Isso serve para ito e para a vida. É a mesma bactéria, hein? Não vai cambiar muita coisa, não. Luego, doutores, reinfecção é outra bactéria. É o paciente que fez o tratamento e volveu com infecção do trato urinário, mas agora com outro germe. Ito recorrente, doutores, é aquele paciente que vem uma e outra vez com ito. Por exemplo, o Rafael, que conosco, que hizo allá no Hospital de Eventos internado, allá, por exemplo, há pacientes que de tanto venir à emergência já lo conhecemos. Quando chega allá em la reja, no portão, a senhora de la ito já diz, ya, mira, llamamos los de medicina interna que está vindo a senhora de la ito, porque ela sempre vem com ito. Pero recordar que para que sea ito recorrente, doutores, tem que ser outro germen, tá? Outro germen. Normalmente se obedece uma frequência de 2 vezes em 6 meses ou de 3 meses em 1 ano. Doutores, se nós temos uma ito em que o germen aqui não é o outro germen, em que o germen aqui sempre é o mesmo germen, e o paciente vem várias vezes com esse mesmo germen, várias vezes com o mesmo germen, me está dizendo que esse tratamento aqui não está sendo eficiente, que o tratamento não está sendo adequado. Então, deixa de ser ito recorrente e passa a ser ito resistente. Uma ito resistente é esse paciente que vem uma e outra vez com o mesmo germen e está sempre com o mesmo germen. A diferença de recaída só vem uma vez. Mas se o paciente vem várias vezes, me está dizendo que tu, como médico, não está tratando bem ou de maneira adequada este paciente. ¿Ok? Hasta aquí se entiende, ¿no ve? Listo. Se mi paciente chega depois, digamos, com una ito, hago tratamento e de aqui um mês vuelve, pero com o mesmo germen. Es recaída. Ok, gracias. La ito resistente tiene ese mismo criterio de frecuencia que la recurrente, pero con otro germen, con el mismo germen. Sí, yo podría considerar, ¿no? Porque si el paciente viene varias veces, o sea, 2 veces en 6 meses, 3 veces en 1 ano con el mismo germen, pero cuando es resistente, Lídia, suele pasar mais vezes a repetição, com intervalos mais curtos. Não necessariamente vai ser 2 em 6 meses. Esse paciente vai vir daqui a 2 semanas, logo passa 2 semanas, volve outra vez, logo passa 2 semanas, volve outra vez. É mais curto o período em que esse paciente volve à emergência ou à consulta com essa ito. Tá bem? Tratamento de ito. Miren, doutores. Ito, vou dividir se é ito alta, se é ito baixa. Ito baixa, puedo tratar com nitrofurantoína, com clotrimoxazol. Recordar, não, que a nitrofurantoína é um antisséptico de vias urinárias. Amado. Que é um antisséptico de vias urinárias, não vê? Eso iba a preguntar, porque en las bibliografías siempre dice que se trata de un antibiótico, pero solo ahí en Bolivia escucho que es antiséptico de vías urinarias. ¿Por qué eso? No. A ver qué me pregunta. Ana. Ana, tú tienes razón. La nitrofurantoína es un antibiótico que pertenece a la familia de los nitrofuranos. Pero vamos a dividir una cosa aquí. Él actúa como antisséptico de vías urinarias. O que tu conoces como antisséptico? Recorda que há asepsia e antissepsia, não?
Antisséptico é aquele fármaco, aquele produto que evita ou que elimina a presença de gérmenes. Tá bem? Por isso se considera um antisséptico de vias urinárias, pero não deixa de ser um medicamento. Por amor de Deus do céu, para todos vocês. Miren, é um antisséptico de vias urinárias. Importante de la nitrofurantoína, que solo puedo dar hasta el segundo trimestre del embarazo, ¿está bien? Só pode ser hasta segundo trimestre del embarazo. Porque, doutores, a partir del terceiro trimestre, la nitrofurantoína me dá lo que es icterícia neonatal, ok? Pero se olvidem de isso. Importante que tu recorde de aqui e tu não te podes olvidar a amoxicilina. Não recorda nada para o exame de grado, nenhum fármaco, mínimo tu tem que saber, amoxicilina. 1 gramo via oral cada 8 horas. Ok? Amoxicilina, 1 gramo via oral cada 8 horas. Ah, pero não me gusta solita. Casala, então, com ácido clavulânico, que é o único que vai cambiar, que vai ser cada 8 horas. E está em la guia de Bolívia el ciprofloxacino, doutores, como antibiótico, como quinolona de vias urinárias. Recordar mais uma vez que é proibido falar em guia, proibido falar em literatura. Eu não hablo em guia, eu não hablo em literatura. Eu simplesmente hablo, doutor, aqui também pode utilizar ciprofloxacino. Tá bem? Recordar que êxito barra, vá à casa, todo é via oral. Aqui, doutores, sempre internamos, ou seja, ritual de internação, então sempre internamos com ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Puedo dar clotimoxazol? Sí, pero no es usual. No fluoxacino, igual, pero no es lo usual. Allá en el hospital Solomon Klein, la doutora Maldonado a perguntar a um chico que le tocou ito com que fármaco ele trataria, com que fármaco ele poderia haver internado seu paciente. E ele respondeu, gentamicina. E por que só gentamicina, doutores? Porque essa de aqui cobre muito bem gram negativo, recorda, não? E o principal causante aqui é Escherichia coli, que é um gram negativo. Tá bem? Recordar isso mais que todo. Então, aqui, pode internar com ceftriaxona. Vocês vão internar com ceftriaxona. Pero se te pergunta que outro fármaco tu poderias haver utilizado aqui para internação, tu vas dizer gentamicina. Tá bem? Hasta aqui se entende, não vê? Listo. Quero recordar algo, quando he dicho allá, falei muito de embaraçada, recordar algo que é muito importante, quando hablamos del embarazo más que todo, de hito en el embarazo, que la mujer, doutores, que la mujer cursa com uma bacteriúria assintomática, tá bem? Anota aí em algum lado. É comum que a mulher embarazada, que en el embarazo, la mujer tenga bacteriúria asintomática. Isso solo para recordar que nem sempre essa ameaça de aborto, essa ameaça de parto pretérmino que te he dicho, por mais que sepamos que a principal causa é ito, nem sempre a mulher vai ter uma clínica de ito. Tá bem? Isso agora está mais claro, espero. Estamos bem? Listo, vamos para sepsis. Dúvida de ito? Algo que não é entendido? Lui, me tira uma dúvida, por favor. Só se eu souber. Se eu não souber, eu vou ficar os dois com dúvida. En este caso de si mi paciente está de prealta, ¿no? Yo pongo en la enfermedad actual que el paciente ha ingresado con la triada, ¿no ve? La fiebre, y pongo que al momento el paciente refiere mejoría de su cuadro y pongo que su examen físico está negativo, ¿o cómo hago eso? Uma vez mais, Andressa.
Eu me distraí aqui um momento. Eu vou respondendo. Vai, diz. Se, por exemplo, meu paciente está de pré-alta, né? Perfeito. Tá para ir embora. Eu coloco na enfermidade atual a triada, né? Miccional mais a febre, e coloco na enfermidade atual também que o paciente já refere melhoria do quadro clínico, se o exame físico for negativo. Por exemplo, ele não tem mais Perfeitamente. ponto ureteral, mas eu menciono que ele está melhor no momento, né? Perfeitamente. Siempre es muy importante, doutores, que sea aquí o sea allá en neumonía, ustedes refiran la enfermedad actual y luego, después de eso, motivo por el qual o médico de guarda decide internação e logo depois desse, ao momento, refere melhoria do quadro clínico de ingresso. Essa é uma pergunta inteligente. Mira, Então, no exame físico eu posso colocar negativo, né? Não dá problema, não. sim, pode pôr abdômen, simétrico, semigloboso, espécie de tecido celular subcutâneo, auscultação, ruídos de aéreos positivos normativos, palpação profunda, blando, depressivo e não doloroso, a palpação superficial e profunda. Se de incluso, tu pode pôr pontos ureterais negativos, a la percussão em abdômen posterior ou em fossas renais diretamente, punho, percussão ou Jordano, negativo, de incluso pode pôr assim, já explicando que esse paciente já não tem um exame físico positivo para ir, tá? Graças, perfeito. E isso, doutores, por mais que seja uma pergunta solo aqui de hito, sirve para todo. Cuidado, te toca um paciente com pneumonia. E digo mais, doutores. Mira, pode ser que eu tenha um paciente internado com hito, com 7 dias, que o medicamento não está funcionando. Ok? Isso pode passar, é possível que passe isso. E uma vez que a doutora Andressa chega lá em fossa renal e toca assim na fossa renal, o paciente tira de dolor. Que vai ser a doutora? Basado em lo que estamos dizendo hoje dia, ela vai dizer, refere melhoria do quadro clínico de ingresso. Basado em lo que estamos falando hoje dia, ela vai dizer pontos ureterais negativo, Jordano negativo. Por quê, doutores? Este seria um caso de um paciente que está sendo resistente ao tratamento, ou seja, que o tratamento não está funcionando. E eu não quero defender isso no exame de grado, tá bem? 6, 7 dias, ojalá que não tenha, mas se há exame físico positivo, mesmo assim, tu vai pôr negativo. Entendido, Andressa? E os outros também? Sim? Entendido. Só mais uma dúvida, Lu, por favor, desculpa Dale. aí. No caso desse paciente, por exemplo, ele está 3 dias ou 4 internado, eu já posso melhorar, ou já posso referir melhoria do quadro clínico, ou tem uma quantidade de horas, assim, para que o antibiótico comece a fazer efeito, no caso da ito? Deve, não só pode, como deve. Paciente com 2 dias de antibiótico já tem que ter melhoria do quadro clínico. Que melhorias estamos falando? Esse paciente tinha muito ardor a urinar. Le melhorou algo? Não me importa se derrou, se sanou a disúria, pero me importa que melhorou. Esse paciente tinha alças térmicas, agora já não está sendo alças térmicas, melhorou o quadro clínico. Independentemente de lo que seja, a melhoria sempre é positivo, sempre é bem, ou está indicado que tu ponga a melhoria do quadro clínico de ingresso. Tá bem? Podemos ir para a sepsis? Agora sim? O conceito de bacteriúria sintomática vai ser a ausência de sintomas e um ego positivo? Maiormente, isso de aqui se vê em urocultura, não vê? Se vê, também pode encontrar bactérias em urina. Que passa? Maiormente se habla de um urocultivo, pero por conceito seria presença de bactérias em urina com ausência de sintomatologia. Isso é a definição, tá bem? Show de bola. Vamos para sepsis, rapidinho. Não que eu tenha compromisso. Meu compromisso é só com vocês. Mas vamos para sepsis. Sepsis, doutores. Sepsis, primeira coisa para quedar tranquilo aqui, não é? Sepsis, não há história clínica do exame de grado de sepsis. Não de paciente adulto, não?
Uma vez que outra pode aparecer sepsis neonatal como história clínica, pero maiormente sepsis quase nunca ingressa ao exame de grado como pergunta, há uma que outra pergunta, e como história clínica é muito raro que ingresse sepsis neonatal. Sepsis é comum, de Itiquipaya, Binto, México, Sul, essas zonas mais periféricas, talvez pode ser que tenha sepsis neonatal, ok? Miren, doutores, por definição, sepsis é uma disfunção orgânica secundária à resposta imune exacerbada frente a um agente patógeno. Sim, eu sei, tu não me está aqui mirando toda a noite para que eu esteja lendo. Então, se vamos definir sepsis de uma maneira mais entendível, sepsis vai ser, doutores, um falho orgânico, ou seja, vai falhar esse órgano, um falho orgânico. Alguém querendo ingressar essa hora? Não creio. Não é. Sepsis vai ser, doutores, mais que todos, um falho orgânico. Aqui, dado por um ataque do sistema imune. Assim vamos pôr. Por um ataque do sistema imune, ok? Em um processo infeccioso, ou com agente patógeno, ou com germen, não? Com agente patógeno, ok? Só quero que tu sempre recuerde que sepsis vai ser um falho de um órgano por ataque do sistema imune frente a um agente patógeno. Assim é melhor de definir e é mais sencillo para recordar, ok? Mira, doutores, antes de falar de sepsis, primeiro nós temos que entender que antes de haver sepsis, vai haver infecção. Isso é muito importante recordar aqui. Pero infecção, doutores, sempre vai ser uma inflamação com agente patógeno. Então, primeiro tem uma inflamação, tem o processo inflamatório. Quando aparece agente patógeno, todo esse conjunto vai receber o nome de infecção. Então, que é infecção? É uma inflamação com um agente patógeno. Recordar que a infecção se dá de duas maneiras, não vê? Às vezes há o processo infeccioso, ou há o processo inflamatório, vem o patógeno e solo agrega e solo constitui família, mas já estava armada toda a tenda, tudo isso. E há casos em que o mesmo patógeno liga e causa ele o processo inflamatório, ok? Quando o germe liga, por exemplo, uma bactéria liga, se alojou e inflamou, isso é infecção. Quando a bactéria já encontra um sítio inflamado e apenas se aposta aí, se constitui família, se faz um alojamento aí, é uma infecção sobreagregada, tá bem? Incluso as infecções sobreagregadas, já havia um processo infeccioso por uma bactéria e outra bactéria se pode aproveitar. Pero infecção é inflamação com agente patógeno. Vamos pôr infecção em alguém, em alguma coisa, vamos. Todos vocês sabem que isso é um pé, não é? Muito bem. Então, vamos pôr nesse pé uma celulite. Não visto celulite, não é? Sim ou não? Han visto allá em celulites que em la celulite tem por característica por ser uma inflamação local, com presença de tetrada de Celsius, dolor, rubor, calor, edema. Pero é local, é solo en esta pierna. Pierna bonita essa, porque eu sempre hago essas piernas bonitas. Essa pierna é muito linda. Mira, então, aqui, doutores, este paciente tem infecção, tem sepsis, não, tem celulite, não? É uma infecção aqui em pierna. Isso é uma inflamação com presença de um agente patógeno, hablando de celulites e Staphylococcus aureus. Passa que de aqui a 4 ou 5 dias
Nuestro paciente empieza, doutores, com uma temperatura que não regula. Por la mañana, vai lá, doutora Ananda, toma aí a frequência, toma lá a temperatura desse paciente e está com 39,8 de temperatura. Por la noite, outra vez, ela vai, toma lá a temperatura e aí o paciente está com 36 de temperatura. Ou seja, uma hora hace hipertermia, outra hora hace hipotérmia. Passa que este paciente de la nada empieza com taquicardia, o paciente empieza com taquipnea, ou seja, aumento da frequência cardíaca, aumento das frequências respiratórias. Este paciente le sacan sangre por la mañana, está com leucócitos de 5.000 ou de 3.000. E por la noite, este paciente está com leucócitos de 40.000, 50.000. Me está dizendo que a infecção que estava em pierna já está viajando por aí, pero todavia não é sepsis. Tá bem? Isso é SIRS, é Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica. É nesse momento que sacamos sangue desse paciente e vemos bactéria em sangue, vemos bacteremia. Não é comum que nosso paciente tenha bactérias em sangue, pero agora resulta que nosso paciente tem aí montão de bactérias em sangue, ou seja, tem gérmenes aí que estão viajando para todo lado, ok? Isso me está dizendo que a infecção já não está só em pierna, pero todavia não é sepsis. Passa, doutores, que a largo prazo, um pouco mais adelante, este paciente empieza com clínica pulmonar, esse paciente empieza com clínica de pneumonia, esse paciente empieza com clínica de ito, não? É um paciente que empieza com clínica de ito. É um paciente que empieza com clínica gástrica. Mira, doutores, isto foi pergunta de exame de grado, allá não me recordo onde, pero recordava estar recente. Isso foi pergunta de exame de grado. Qual era a diferença entre uma infecção generalizada e sepsis? Enquanto, doutores, por enquanto meu paciente só tenha infecção desses sítios, ou seja, um paciente que tinha infecção na perna e agora está com clínica de ito, está com clínica de pneumonia, está com clínica de gastrite, está com clínica por vários órgãos, isso se chama infecção generalizada. Bem? Todavia não é sepsis. Então, o que é sepsis, doutores? Sepsis é quando nosso sistema imune ataca este órgão, doutores, impedindo que esse órgão cumpra sua função. Ou seja, o sistema imune ataca o pulmão, o sistema imune ataca o riñón, o sistema imune ataca os órgãos, impedindo esse órgão de cumprir sua função. Sepsis, doutores, é um falho orgânico. Recuerda que nosso paciente tinha clínica de pneumonia, era infecção generalizada, pero em sepsis nosso paciente vai ter insuficiência respiratória. Recuerda que nosso paciente tinha clínica de ito, era infecção generalizada que foi aos riñones, pero agora nosso paciente tem falho renal, ou seja, insuficiência renal aguda ou crônica. Isto é sepsis. ¿Se entende isso? Sim ou não? Miren, doutores, sepsis é quando vai falhar o órgão por el ataque do sistema imune. Ok? O sistema imune empieza a atacar aqui, empieza a falhar os órgãos. Isto é sepsis. E por último, doutores, vai haver choque séptico. E choque séptico vai ser esse falho orgânico, mas hipoperfusão. E hipoperfusão, em outras palavras, não chega sangue. Hipoperfusão me está dizendo que não chega líquido, não chega sangue, não há aporte, não há nutrientes e esse órgão vai morrer. Ok?
Un 70%, doutores, de sepsis é de bactérias gram-negativas. Se tomamos em conta as duas principais sepsis, a sepsis neonatal quase sempre é dada por Escherichia coli, maiormente Escherichia coli, Klebsiella, não? La sepsis del adulto maiormente é dada por Pseudomonas, uma vez que outra por gram-positivos, como se ele Staphylococcus aureus, não vê? 70% penso em sepsis, penso em gram-negativos, tá bem? Miren, doutores, como diagnosticar sepsis? Que clínica tem sepsis? La clínica de sepsis, doutores, é inespecífica, pero la Sociedade Espanhola de Infectologia ha desarrollado um acrônimo TIME, certo? Que agrega características de um paciente com sepsis. Primeiro, T de temperatura, uma temperatura muito alta, febre, hipertérmia, ou hipotermia, uma temperatura muito alta ou muito baixa. Paciente com signos ou dados de infecção, não? Paciente com febre, com leucocitoses, com moléstia, com dolor, não é? Mental, alteração do sistema nervoso central, que me pode repercutir de que maneira? Alteração da escala de Coma de Glasgow, um deterioro mental, confusão, somnolência, paciente que não logra despertar, não? Paciente em sono profundo. Era um paciente que só tinha clínica em pierna, pero ahora é um paciente que está extremadamente enfermo. É um paciente que tem dolor por todo lado, moléstia por todo lado, diaforético, taquicárdica, taquipneias, um paciente que está mal. E isso me hace pensar em sepsis. Para diagnosticar sepsis, doutores, para tu exame de grado, escala de Kitshofa. Para diagnosticar sepsis en el examen de grado, hay que tener, además del time, una escala para aplicar para diagnosticar sepsis, ¿ok? En la vida real, doctores, en la vida real, en la vida cotidiana, el mejor criterio para diagnosticar sepsis es SOFA, pero no hablamos de SOFA en el examen de grado, son más parámetros. Tiene parámetros no solo clínicos, mas también laboratoriales. Hablamos de la escala de Kitshofa. Cuidado, conocemos Kitshofa, não conocemos SOFA, tá bem? Kitshofa. Mira, Kitshofa que valora 3 coisas. Nível de consciência, ou seja, Glasgow menor a 15. Frequência respiratória, ou seja, taquipneia maior a 22. E pressão arterial sistólica, mas que todo hipotensão sistólica, tá bem? Hipotensão sistólica, ok? Hipotensão sistólica, doutores, que é o que valora a escala de Kitshofa. Foi pergunta de exame de grado lá no Hospital Harry Williams, no grado da doutora Mona Lisa. Le han perguntado a ela. Muito bem, doutora, tu paciente é ito, não vê se, doutor, é ito. E quando sospecharia de sepsis? Doutor, quando meu paciente começa com temperatura, isto. Como diagnosticaria, doutora? Doutora, com esta clínica, e aplicaria a escala de Kitshofa. Parâmetros de Kitshofa, doutora, e ela falou esses 3 de aqui. Pode ser também que tu aprenda critérios de SIRS, todo o que hemos dicho ali arriba. Leucócitos muito elevados ou muito baixos, ou seja, leucocitose ou leucopenia. Temperatura muito alta ou muito baixa. Mira, frequência cardíaca muito elevada, ou seja, um paciente taquicárdico. Frequência respiratória, que é um paciente taquipneico. Só recordar que se tenho 2 desses aqui de SIRS, já é indicativo de que esse paciente está indo a sepsis, ok? Para o tratamento de sepsis, vocês vão recordar, sempre vou cobrir, sempre gram-negativos, sempre cubro gram-negativos, ok? Gram-negativos, com aminoglucósido, não como se, por exemplo, a gentamicina. Pero também agrego
um medicamento para cobrir gram-positivo. Pode ser beta-lactâmico, pode ser cefalosporina, ok? Então, se pode combinar aqui, ampicilina ou rentamicina, a dose está aqui. A ampicilina é 1 gramo cada 6. A rentamicina, 80 miligramas cada 12. Pode combinar incluso cefalosporina de terceira geração, a ceftriaxona, não? Mais rentamicina, ok? Metronidazol, doutores, vou indicar sempre que eu suspeite de um foco anaeróbio, ok? E em que caso suspeito de foco anaeróbio? Perforação de víscera hueca, ok? De vísceras, mais que todo. Vísceras hueca. Sempre que tem apendicite perforada, vesícula perforada, uma dissecção de qualquer, um abscesso, uma diverticulite supurando aqui. Sempre que tem perfuração de víscera hueca, pode dar metronidazol para cobrir anaeróbios, tá bem? Hongos do anfotericina B ou ketoconazole. Isso de aqui, doutores, todo aparece como perguntas. E há uma pergunta no exame de grado que às vezes aparece que é essa de aqui, que é a pergunta seguinte: que conduta tenho que fazer em pacientes com sepsis? Que hago? Primeiro, via calibrosa. Aqui utilizo brânula 18, brânula 16, se é que tem a mão. Aqui, doutores, doble via, soluciona chorro, não vê? Para que para expandir volúmenes, em outras palavras, vamos encharcar este paciente, vamos evitar que esse paciente haga choque séptico. Doutores, em sepsis, tu pode pedir qualquer laboratório que te dê la gana, qualquer, gasometria, hemograma, creatinina, coagulograma, pero em sepsis, doutores, tu nunca te pode olvidar de hemocultivo e cultivo del foco, ok? Aqui nosso paciente era perna, celulite, então vamos fazer cultivo de la lesión em perna. Se é um paciente com um foco que começou a olhar por pulmão, vamos fazer o quê? Cultivo de esputo. Se é um paciente que começou com foco urinário, vamos fazer urocultivo. Se é um paciente que começou com foco gastrointestinal, vamos fazer coprocultivo. E devemos sempre iniciar drogas vasoativas. No paciente adulto, ao contrário do Brasil, não vem? No Brasil se usa muito dobutamina, aqui não. Aqui vamos começar com noradrenalina, tá bem? Noradrenalina. Não funcionou? Vamos para ADAT, hormona antidiurética. Não funcionou? Aí utilizamos a adrenalina, ok? En el niño, generalmente se utiliza em pediatria, neonato, se utiliza primeiro adrenalina, ok? Generalmente por onfaloclisis aqui. Tá bem, estamos bem. Isso foi por hoje, doutores. Queria estar eu aqui toda a noite falando com vocês, pero sei que estão cansados. Tá bem? Cuídense muito. Nos vemos em uma próxima. Tchau.